torcida ganha jogo, como falaria o grande Roberto Avalone, exclamação, não é interrogação. Até porque a torcida ganha jogo e ganha vida. Eu estou aqui com a Alê Xavier, da maravilhosa Piracicaba, que tem o melhor hino alternativo do Caixara de Fósforo. Carcanhar de Grilo, do 15 de Piracicaba, que é maravilhoso. De Piracicaba veio para jogar bola, para fazer jornalismo e para fazer um termo que eu não gosto. Até porque eu também sou um pouquinho. Estamos aqui também por isso. Que é o influencer. Não, é fazedor de conteúdo. Porque eu não tenho a pretensão, embora faça livro, faça museu, faça exposição, faça documentário. Eu não sou diretor de documentário nem diretor de livro. Eu faço coisas. E a Alê passa a bola muito bem e faz contar a história do futebol, das mulheres, dos homens, do futebol como um todo muito bem, com conteúdo, com graça, com conhecimento, com beleza, com charme, com inteligência, com coragem, apresentando, comentando, reportando, jogando, fazendo um monte de coisa. E faz muito bem. Ela passa a bola muito bem. Eu sou muito suspeito para falar, porque na verdade conheço a parceira dela, a Luana, faz mais tempo, que faz muito bem. Com a diferença básica e fundamental que a Luana escolheu o lado bom da força, o lado verde. Ali vai ser o lado que você já conhece, a gente vai conversar muito, até porque ela tem o São Paulo de 2005 aqui, os botões clássicos. E tem aqui um outro parceiro também, que num dia que foi louco, lá em 2014, começou a fazer umas coisas, inspirado até na mulher, e virou outro fenômeno como é a Alê, e é o fenômeno que está aqui, que é parceiro nosso da Amstel, da torcida que ganha jogo, porque a paixão dela por futebol fez ganhar o jogo e a vida, e a paixão desse sujeito que, como eu, teve o mau gosto de fazer direito, pois ele faz um direito certo, porque o meu direito é tão torto que nem um AB eu consegui fazer, porque nem diploma eu consegui, porque eu bombei de falta. Mas esse cara aqui, falar em bomba, ele bomba em tudo. E não só do time da paixão dele, dos outros, zoando os outros, tirando o sarro dos outros, escolhendo até com mau gosto. Como é que o cara gosta mais do Cristiano do que do Messi? Como é que o cara pode falar de um nome que era para ser o nome do meu caçula? É Gabriel, mas era para ser Enzo. E esse cara zoa tudo. É Carter the Unstoppable Sex Machine. Quem é da música sabe que tinha uma banda horrível dos anos 90 que era isso. Mas tem esse cara que é maravilhoso, parceiro, que eu adoro. Até quando eu discordo pra cacete dele, vamos brigar aqui bastante, porque ele manja muito, sabe muito, e é outro que é influencer. Porque no mundo corporativo, né, Brunão? Opa, se a gente não falar umas 15 palavras em inglês, não sai do lugar. Mas a gente tem que falar aqui com holandês. Como nem os holandeses sabem falar holandês, mas a gente ama Amstel, tanto é que eu estou com a camisa da Holanda aqui, da nossa parceira, para dizer que essas pessoas falam daquilo que a gente mais gosta. E essa paixão de torcer é que nos traz aqui. Porque eu só sou jornalista esportivo há 34 anos porque eu sou palmeirense há 57 anos. É o Palmeiras que me fez gostar de futebol, que me fez gostar de ser jornalista. E eles unem o utilíssimo ao agradável, a paixão de infância, o torcer incondicional. Eu nasci amando meus pais, nasci amando meus filhos que nem tinham nascido, nasci amando o Palmeiras. E a Alê faz muita gente amar o futebol, o Carter faz muita gente amar o futebol, mas eu quero saber quando que vocês começaram a essa paixão que a torcida que ganha o jogo e vocês ganham a vida. Alê, por favor, palmas. privilégio. Que isso, que introdução maravilhosa. Imagina, vocês merecem, porque eu gosto de vocês. Eu tô aqui só tentando acompanhar o raciocínio muito além. Imagina, gente, vocês merecem. Um prazer enorme. Prazer, Alêzão. Prazer enorme. Carter. Tamo junto, mas vamos estar separados, são 3 times diferentes. Mas onde veio a sua paixão, a torcida, por gostar de futebol e do seu time, Cara, Alê? você sabe que eu quase fui pro seu lado, né? Devia ter ido pro lado fui pro lado da Luana. O E meu por quê, avô né? era italiano, palmeirense, me dava camisa assinada do Arsenal. Já de Piracicaba? Do Rivarola. Ele veio da Itália, foi direto pra Pra Pira. Piracicaba. Mas meu pai é São Paulino. Então ficou uma briga boa ali em casa, sabe? Teu avô palmeirense e teu pai São Paulino. É, o meu avô por parte de mãe, o meu pai São Paulino. E aí não tem como, né? Eu convivia muito mais com o meu pai do que com o meu avô. Então dentro de casa... São Paulo. São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo. E aí estádio pra ver o São Paulo. São Paulo. Além do Quinzão, né? Quinzão, Comecei tá lá no o Barão. Quinzão, lá no Barão de Serra Negra. E Você aí, jogou? Joguei no Barão, joguei pelo 15. E aí não teve jeito. Aí o coração tricolor ficou e falou mais alto. Até porque, né, quando... Isso é, quando você lembra qual jogo, o campeonato, ou o jogador que você lembra primeiro? Cara, eu já era um pouco mais velha, né? Como eu sou do interior, a minha relação em estar dentro do estádio, ela é muito diferente com quem é da capital e vai, toda quarta e domingo no jogo.
Mas a época que eu mais lembro, assim, que aí a gente vinha muito pro estádio, era a época do Luiz Fabiano, e a minha mãe zero ama futebol. Sabe Sério? nada. E ela amava que a torcida ficava gritando Luiz Fabiano. Então ela achava incrível vir no estádio só pra gritar Luiz Fabiano. Então essa época pra mim é a mais queridinha do meu coração ali. Até porque eu tenho uma história muito boa em relação à primeira vez que a gente veio ao estádio, mas eu conto mais pra frente. Vamos contar mais pra frente. E você, Carter, que é rubro-negro de coração, a gente já falava, eu já sabia, o Flamengo de 92, campeão brasileiro, pentabrasileiro, te pega muito. Mas quando é a primeira vez que... Quer dizer, como eu brinco, pra mim, quando eu virei palmeirense, um dos meus 9 livros, eu brinco que é meu único livro de ficção, dos meus 25. O dia que me tornei palmeirense. Não tem esse dia, é o dia que eu fui concebido. Exato. E não vamos entrar em detalhes sobre a minha concepção. Mas vai lá, Carter, conta aqui, esse coração rubro-negro, esse torcedor aflorou. Eu sou cara de Brasília, né? Então. Parece um pouco o interior aí que ela falou, mas um pouco mais distante, né? Brasília fica muito afastada dos grandes centros do futebol, né? Você sabe que teve um futebol lá nos anos 80, o CEUB. Mas nos anos 70, é verdade. Nunca conseguiu, depois o Gama, o Brasiliense, mas nunca conseguiram realmente plantar uma paixão assim. Local, digamos Isso, assim. E Brasília é uma cidade de imigrantes. A Brasília vai ter uma população autóctone maior do que a de imigrantes nos anos 2000. Né? A Brasília ainda está construindo a sua identidade. Então, só que isso, o futebol vira um caldeirão, né? Muito cosmopolita, né? Então, assim, hoje em dia o pessoal, eu trabalho muito viajando no estádio e muita conexão com o time, por exemplo, do Nordeste, do Sul, porque Brasília é isso um pouco, né? É você viver várias paixões. Aí quando a gente tinha a oportunidade de ter um jogo, aí não importa se é o Flamengo lá, se é o Botafogo, se é o São Paulo, vai lá, Quem a gente vai lá vai ver. E vai ver o estádio. Vai lotar o Mané Garrincha, o antigo, o novo, para ver o estádio. Então, sempre foi muito aberto isso aí. Mas em casa, assim, meu pai era vascaíno. Teu pai era vascaíno? Meu pai trabalhou na final da Copa de 50. Sério mesmo? Como policial. Que demais. Ele e o Zagallo, né? O Zagallo era PS, estava também no Maracanã. Ele era da cavalaria. Gente. E vai para Brasília na construção mesmo de Brasília. Depois da construção já, né? Tá. Ele já estava estabelecido, precisava de mais policial e... Foi para Brasília. O policial aqui tem um apartamento, umas vantagens, né? O pessoal ia para lá. E no Rio vocês moravam onde? Então, eu já nasci em Brasília. Não, você em Brasília, teu pai. Meu pai, ele era desquitado, né? Separado no Rio. Na época era desquitado. Né? Tinha uma família lá. E quando ele vai para Brasília, ele vai solteiro. Então ele conhece a minha mãe lá, que legal. O meu avô vai para Brasília para trabalhar também. Então os imigrantes se juntam em Brasília. Eu já nasci lá. Mas tinha essa proximidade com o Rio de Janeiro, né? E, cara, eu sempre falei assim, ó, não torcer pro time do próprio pai, né? É a pior das vilanias. Inclusive, eu conheci seu filho, eu sei que ele tem a mesma paixão que a sua, né? Exatamente. Você tá de parabéns. O pai da Lei tá de parabéns. Também manter. Na minha casa vai ser uma briga isso aí, né? Então. Da casa dela. E eu já me manifestei no Instagram, eu sou o Tim Luana, ponto. É que a Luana é muito autoritária nesse... Ela é muito autoritária. Ela colocou as coisas que eu concordo com ela, que eu não devo falar, mas eu concordo. Tem que seguir o time bom. Mas eu concluí assim, quando você não torce pro time do pai, você só pode ser desculpado se você escolher o time da mãe. Então, Aí pronto. Aí a mãe é rubro-negra, lá de Brasília mesmo. Exato. E você lembra primeiro jogo, primeiro time, primeiro ídolo? Então, o primeiro jogo que eu fui de futebol mesmo, assim, é coisa louca, né? Foi em 92, foi um Flamengo e Seleção de Brasília. O Flamengo acabou de ganhar o Brasileiro e vai jogar lá contra uma Seleção de Brasília, foi 1-1. O gol do Júlio César. Júlio Meia, que era do Atlético Goianiense. O primeiro imperador, né? Que era muito bom, muito bom. Ele faz 2 gols na final do Brasileiro. Isso. E a partir dali teve os times de Brasília começaram a despontar um pouquinho, o Gama, então começaram a aparecer muitos jogos. Depois teve uma Copa dos Campeões Mundiais. Isso, que o SBT fez lá, que era em Brasília. Vários do São Paulo, o time lá do Grêmio, do Santos. Então foi uma fase que o futebol começou a chegar um pouco mais lá pra gente. O futebol do estádio, né? Infelizmente, até hoje, Brasília não conseguiu ainda construir essa história própria, mas eu acho que fácil também. Daqui pra frente a coisa pode acontecer. Pode acontecer. Agora, Ali, aconteceu com você, então, seu primeiro jogo em estádio. Como é que foi que você ia falar? Cara, a gente que é do interior, quando a gente vem pra São Paulo, capital. Vamos passear na capital e tal. Hoje já mudou muito. Hoje Piracicaba tem um shopping muito grande e tal, mas quando eu vim a primeira vez, não tinha. Então a minha irmã e minha mãe falaram, a gente vai com você. Meu pai falou, a gente vai pro jogo da Libertadores. Eu e meu pai pro estádio. Minha mãe e minha irmã falaram, então a gente vai pro shopping. Beleza. Entramos no carro, viemos pra São Paulo, eu e meu pai com ingresso já.
Aí a gente, na estrada, assim, o meu pai lembra que o shopping fecha às 10 e o jogo acaba meia-noite. E aí meu pai falou, vocês vão ficar fazendo o quê 2 horas com o shopping fechado? Na rua, né? Tipo, meia-noite. Aí a gente decide tentar ingresso para elas na porta do estádio. E naquela época não tinha ingresso online, não tinha nada. Conhecimento facial. Nada disso. Ou você comprava na bilheteria e pegava uma fila de horas, ou você comprava com cambista. Cambista não tinha o que fazer. E aí a gente chegou lá, tal, tentamos desenrolar, conseguimos comprar um e para comprar o outro. Não tinha dinheiro suficiente. Sei lá, vou dar valores nada a ver. Que, custava R$100 cada um. A gente precisa de 200. Meu pai levou R$100 para comprar pipoca e sorvete. E o outro... Gente... Aí começa a juntar, abre o negócio do carro, tem 20 aqui, 20 com Não tinha Pix também, gente? Não tinha nada, era mó difícil. E aí, juntamos, sei lá, R$60, viramos pro cara e falamos, cara, pelo amor de Deus, assim, me ajuda nessa, né, não sei o quê. O cara, então, beleza, tal. Compramos sem saber se era verdadeiro, se ia entrar, também tinha muito disso. Porque às vezes você comprava com o cara, você ia passar barrado. Na fé. E aí a gente comprou e tal. E assim, a minha mãe e minha irmã, zero futebol, nada, não sentava de domingo pra vir cá, nada. A gente entrou no estádio, elas meio contrariadas, porque elas queriam ir no shopping. Cara, a minha mãe e a minha irmã, elas amaram de um nível, assim. Demais. Que a minha mãe era responsável por montar as caravanas da casa aos finais de semana. Sério mesmo? A partir desse jogo? A partir desse jogo. Que jogo e o São Paulo perdeu. Eu não lembro exatamente o ano, jogo. mais ou menos? Cara... Você sabe que eu já tentei revirar a minha memória e buscar foto e conversar com meu pai. Se a minha memória é ruim, é do meu pai pior ainda. A minha mãe e minha irmã nem sabiam quem tava jogando, então... Eu não lembro mesmo, assim. Eu lembro que o São Paulo perdeu e foi eliminado. Ou seja, a culpa é de vocês. É isso. A culpa da sua mãe. E foi muito engraçado, porque a gente saiu do estádio, meu pai colocou o CD que ele comprou do cara também vendendo no trânsito, as músicas, e a nossa família dentro do carro, a gente tava super feliz e animado, porque, primeira vez no Morumbi, minha família gostou, minha mãe agora vai virar responsável. Virou o jogo. E o São Paulo, em mó deprê, galera fora do carro, mó deprê, São Paulo perdeu, eliminado. Então essa história é muito legal, porque por anos a minha mãe foi a responsável de falar, domingo tem jogo contra não sei quem. Ela virou... A gente vai sair ao meio-dia... E aí foi isso. Quer dizer, né, Carter, e a experiência de estádio, sim, é muito. Assim, e eu posso falar, a gente tá gravando exatamente depois da vitória do Botafogo, foi 2-2. Enfim, o Palmeiras foi eliminado da Conmebol Libertadores 2024, vocês sabem. E por essas coisas de ofício, eu tive com o Marcão à tarde, a gente se encontrou, esbarrou no negócio e tal, ficamos à tarde lá, enfim. E depois, à noite, eu consegui não trabalhar na rádio e vou ao jogo com a minha mulher, com minha enteada, minha filha e meu filhote, o Gabriel, meu caçulinha. Cara, sai 2-0 Botafogo, vira minha mulher, olha assim, tipo, não vai dar. Eu falei, claro que não vai dar, mas vamos embora. Claro que não vamos embora. Tá bom. E aí, a gente achou que ia ser 15-0 pro Botafogo. Aí em 5 minutos o Palmeiras faz 1, faz 2, quase faz 3 de novo, relembrando o brasileiro. Bola na forquilha. Bola na forquilha, depois do Gabriel. Gente, não tem nada, já diria o grande Spike Lee, cineasta dos Estados Unidos. É impossível fazer um filme sobre futebol, porque nem o roteiro vai ser mais absurdo. Né? Eu não posso, eu acabei de falar com o queridíssimo Pedro Certezas aqui, eu falei, velho, eu só quero saber o que você sentiu. Ele, brilhante, mandou que não dá pra gente, num programa família, como esse, a torcida ganhar jogo, falar o que ele falou, mas assim, envolvendo religião, aquele jeito de certezas. E de novo, cara, cada um tem o seu jeito. É o torcedor que fica amuado, é o torcedor que na hora do terceiro gol do Palmeiras, ele pulou, não sei de onde ele veio, ele pulou em cima de mim, da minha mulher, da minha filha, e falou, Mauro, eu te amo, você tem que vir em todos os jogos aqui, você é meu maior ídolo. Eu falei, não, ídolo, cara... Aí eu você, não, Mauro, eu te odeio, não, e ele falou, você é pé quente, deu 1 minuto, o gol foi anulado. Quer dizer, ele não apareceu, ele sumiu. Acabou a fama de pé quente rápido. Isso, cara, Cátia e Ale, isso é maravilhoso, quer dizer, isso, a nossa pergunta, o nome do programa é que a torcida ganha jogo é Amstel, ganha mesmo, e no caso, o São Paulo perdeu o jogo, mas o ambiente do Morumbi, hoje Morumbi, é que ganhou a sua fez família. Uma família se apaixonar, assim, a minha mãe continuava sem saber o que estava acontecendo, o São Paulo tá ganhando, perdendo, ela gostava de estar no estádio. E eu acho assim, a Libertadores, né, a Conmebol Libertadores é diferente. Muito. Então uma noite de Conmebol Libertadores, igual a de ontem, quem foi pela primeira vez ontem no Allianz assistir a um jogo... Ou quem vai ver aqueles mosaicos lindos do Botafogo no Nilton Santos, não tem como não se apaixonar, cara. Exato, com certeza vai querer voltar, sabe? É muito diferente. Então é uma história muito calorosa. Mas eu ainda vou lembrar o jogo. A gente precisa fazer esse trabalho muito maior. Prospecção histórica. Agora vai, cara. Eu lembro assim,
Hoje em dia faz parte do meu trabalho a caravana, né? Sim. Apesar que a caravana sou eu sozinho, muitas vezes. Mas puxando... a gente sai de casa para assistir jogo fora. E a primeira vez que aconteceu isso foi em 94. Eu fui pro Maracanã assistir Vasco e Fluminense. Pô, não era nem teu time. Não era o primeiro jogo, era o último jogo do campeonato. Tá. Se o Vasco ganha, era campeão. Se o Fluminense ganha, era campeão. Perfeito. Se empatasse, o Flamengo era campeão. Sim, é verdade. O velho regulamento do Campeonato Carioca, né? E foi 2-0 pro Vasco, 2 gols do Jardel. Um pouco antes do Jardel ser doado pro... Doado com a camisa 16 para ser campeão da Conmebol Libertadores do Grêmio, que a gente falava antes. O Grêmio troca Aguinaldo Lice por Paulo Nunes e Magno, era para ser o Magno titular, e o Filipão monta aquele baita time bicampeão. E o Vasco tricampeão, né? E Tricampeão do Rio. Eu lembro assim, foi as primeiras experiências mesmo no estádio, né? Eu lembro do barulho, assim, o som da torcida, né? O estádio dividido ali, que era muito legal. E era um estádio muito diferente também, né? Sim. Muito grande. E tinha um pouco desse maravilhamento de estar no Rio de Janeiro, de estar... Maracanã, vendo os jogadores. Todo mundo quer jogar no Maracanã, cara. E a torcida, né, também, se a torcida ganha jogo, é isso, né? Os caras estavam ali, né, dando a vida, literalmente, assim, pelo time, né? Acaba o jogo, tem uma... O Vasco foi tricampeão. Na época, lembra a música do Tererê? O Tererê. Eles cantavam... o Vasco é tri, tererê. E aí, uma passeata no Rio de Janeiro. Então a torcida realmente... E hoje em dia você fala assim, mas era um carioca, cara, mas era um outro peso. É outro peso, e é uma pena que foi um ano muito dolorido, que em 19 de abril teve o acidente do Denner, morreu, né? Quer dizer, assim, pro Vasco, então era muito forte. E aquelas confusões, mais Eurico Miranda, mas ali tocou um ponto que a gente até já conversou, e eu falo sempre, sobre o espírito das noites de Libertadores, de Conmebol Libertadores. E o São Paulo Futebol Clube é um dos que mais encarna. O Morumbi pode ser um baita jogo. O São Paulo e Flamengo, o Campeonato Brasileiro ou a grande final da Copa do Brasil do ano passado, de 23. Mas é São Paulo e Tátira. São Paulo, o jogo que for, noite do Morumbi e Libertadores é diferente, né? Cara, a minha maior experiência é com o Morumbi, porque é meu time do coração, já tive muito, já fui trabalhando em noite de Libertadores, já fui torcendo. Agora mesmo, né? Mas é isso, esse campeonato, essa competição, ela é muito diferente. O ano passado eu estive em Fluminense, Inter e Fluminense. Tá, na semifinal da Conmebol Libertadores de 23. Cara, tem um ar, sabe? O ar é diferente em jogo de Libertadores, assim, porque é isso, eu acho que tá tão dentro da Mesmo gente. um clássico brasileiro vira internacional mesmo. Eu tava completamente surda ali dentro do Maracanã com a torcida do Fluminense. Então, eu falo, eu tenho um privilégio, eu amo futebol. Tem o lado bom e o lado ruim de trabalhar com, né? O lado ruim é que as pessoas, quando sabem o nosso time, elas acham que você não pode ir ao estádio assistir outros jogos. Só que, eu sou apaixonada por futebol. Então, pra mim, tá dentro do Maracanã assistir Flu e Inter, caramba, é surreal, sabe? É muito privilégio. E estar vivenciando a Conmebol Libertadores nesse sentido é muito legal. Porque todos... Os jogos são muito especiais. Os do São Paulo nem conta, porque aí mexe com o meu coração. Mas, de resto, eu tava, assim, encantada dentro do Maracanã. Eu falei, que festa maravilhosa da torcida do Fluminense. No Beira-Rio foi surreal. E a virada como foi do Fluminense ano passado contra o Inter, os pacotes de gols perdidos pelo Colorado. Então são momentos que você olha e fala, putz, primeiro, faz sentido tudo que eu sinto pelo futebol. E dá um sentido pra vida, assim. Você fala, eu amo isso aqui, sabe? Então, quando eu puder eu entendo as pessoas que fazem loucuras e tudo mais, porque faz muito sentido, sabe? Esse cara é muito especial. Esse aqui é o dos caras, quer dizer, quase que larga tudo para vestir essa paixão e viver. E também o felizado. Vamos começar aqui a mostrar nossa mesa tática aqui com os botões clássicos. Eu achei muito lindo isso aqui, tá? Maravilhoso, cara. Do Luciano, que tem um bar aqui em São Paulo, que é maravilhoso, aqui bancada, e que é parceiro nosso. E uma coisa que é muito legal... As finais de Champions que eu faço pela TNT, faço pelo SBT, eu peço para eles finalistas e vou no gramado, a gente tem acesso ao gramado, e faço análise tática das equipes finalistas com os botões da Botões Clássicos no gramado. E na última agora eu fiz um Wembley, cara. Quando eu mandei o vídeo para ele chorou. Os botões deles da Pompeia pro gramado de Wembley. É um negócio maravilhoso. Nossa, só de ver esses nomes. E vamos fazer o seguinte, estamos aqui o nosso time da Amstel, mas o nosso time da Amstel, respeitosamente as nossas tampinhas da garrafa, vamos colocar, porque vamos fazer um duelo hipotético. Porque eu botei para ler aqui o São Paulo tricampeão da América e do mundo e de 2005. Que time, amigos. E esse que aqui, eu já falei várias vezes, o maior time que eu vi na minha vida é o primeiro livro oficial que eu fiz do Flamengo, junto com o André Rocha, que é o Flamengo de 81. O maior time que eu vi na vida no Brasil. E o maior time que eu vi neste século jogando no Brasil é esse de 2019, do Jorge Jesus, Flamengo campeão de Lima. Você estava em Lima? Tava.
Conta como é que foi Lima, enquanto a gente vai montando aqui. Cara, Lima foi uma loucura porque, assim... Flamengo e River Plate, pra quem não sabe, 2019. Começa antes, né? A mobilização Sim. do torcedor, porque... Que não era nem pra ser em Lima, né? Exato, mudou de sede e Lima ficou difícil trocar voo, as companhias aéreas não estavam conseguindo atender. Então a luta do torcedor... Nossa, foi começa... difícil. Eu conheço um cara em Lima, o torcedor do Flamengo, na FanFest. Que ele é de Lima mesmo, mora em Lima. Não, um brasileiro do Rio de Janeiro. Ah, não, que ele foi pra Lima. Foi pra lá. O cara simplesmente ele comprou a passagem e tinha uma escala de um stopover em Bogotá de 10 horas. Caraca. E ele resolve dar um rolezinho em Bogotá, Perdeu o voo. Ai, meu Deus. perdeu a carteira. E aí tava só com a identidade, né, pra viajar. Pra viajar não dá. Aí tentou pegar a conexão, não deixaram, devolveram ele pro Brasil. Aí ele volta pro Brasil, ele falou assim, que 2 dias ele correu lá, fez a segunda via da identidade, comprou tudo de novo e foi. Aí eu falei, e aí, cara, como é que você vai fazer? Ele falou, cara, quando eu chegar, Aí eu vejo. eu vou ver como é que eu vou pagar. Aí eu vejo o empréstimo que eu Só faço. sei que eu tô Fica eu aqui. vendo. E aí, assim... Ele pagou literalmente em dobro pra estar lá. Encontrei ele um dia antes do jogo, então deve ter valido muito a pena, né? Assim, Porra. não vou nem falar que... Tem preço. Ele deve estar pagando até hoje. Mas, cara, de novo eu pagaria porque, assim, é uma das... Talvez a mais fantástica final de Libertadores. Foi um jogo de time de grande qualidade, era o time da década, o River Plate do Gajardo, contra o Flamengo, que jogou o futebol mais bonito que eu vi no Brasil em 2019, no século, e que até o final do jogo, Nossa. o pior jogador em campo era esse aqui, ó. Era o Gabriel. E teve um componente nesse jogo, Pior em campo. que eu acho que a torcida, a mobilização do torcedor... Falar de torcida ganhar jogo. A torcida pra chegar lá foi muito difícil, né? Além disso, todo papo. Foi a primeira né? final única, Sim. foi a primeira final que a torcida precisa cruzar o continente e tem todo esse desafio geográfico, né? A gente tem uma cordilheira aqui, tem uma floresta amazônica que às vezes separa o Brasil dos países que estão ali, os vizinhos. São vizinhos, mas nem tanto. Então, teve torcedor que foi pro Acre, alugou um carro, atravessou a fronteira, deixou numa cidade, pegou um voo, chegou história é um o que mais ônibus. tem. Assim, os caras fizeram de tudo realmente para chegar, porque uma mudança foi muito repentina. Além disso, né? Exato, a cidade estava recebendo um festival de rock também na ocasião. Foi um caos. Estava tudo bucado. Então, o pessoal se virou para chegar e a torcida do River Plate talvez não tenha tido tanta dificuldade. Para eles, eu acho mais fácil subir ali, atravessa para o Chile e sobe, porque fica mais perto do que o Brasil, Sim. né? E a torcida do Flamengo conseguiu, essa coxa de retalhos todas aí, Uma competir com epopeia eles. mesmo, né? Quer dizer, já era. E a final fantástica. Vamos aproveitar aqui, aliás, vamos quer botar montar aí? também. Vamos montar aqui o São Paulo de 2005, com o Amoroso, que a gente teve o papo com o Júnior, já falamos bastante dessa grande campanha. Essa dupla fantástica de volantes Mineiro e Josué. Bolo, Juliano, Alex. Zidanilo maravilhoso Júnior. aqui. Luizão, artilheiro, até então histórico. Aliás, estão em campo os dois maiores artilheiros da história da Libertadores. Era o Luizão entre os brasileiros, Luizão e o Gabigol. O Júnior aqui, Cicinho aqui, Alex Santos aqui do lado. Alex aqui na esquerda, Lugano por dentro, Fabão. Pronto. E o mito, Rogério Ceni. Que time! Que time, que jogo seria esse São Paulo 2005 Flamengo? Tem palpite para esse jogo? Nossa, Flamengo briga 19, boa, hein? São Paulo 2005, Alê? Quanto daria esse jogo? Nossa. Olha, São Paulo fez 4-0 no... na final do Atlético na Paranaense. final. Atlético, Paranaense. né? Que jogo. Mas assim, Primeiro será jogaço. exato, eu acho que não seria tão sofrido igual foi Flamengo e River, por exemplo. Acho que seria um jogo mais jogado, com mais oportunidade e tudo mais. Sim. Eu acho que não seria um 2-0. Eu acho que pelo menos os dois times marcariam um gol. Concordo plenamente, Alê. Eu acho que seria 2-1 por tricolor. Que é um time mais competitivo. Mas pra mim, por encanto e pela fase inspirada, eu acho que o Flamengo ia ganhar 3-2. Para com isso. mano. Palpite. Eu acho o que jogo no nunca jogo- vai acontecer. No jogo lá do River, né? Rogério no gol, na época que tava... Não, e fazendo gol. Um gol só parece o Rogério batendo falta. Tá tudo bem. Mas o time do No Flamengo. jogo do tava River, inspirado o demais, Galhardo cara. foi muito inteligente, porque ele viu que o Flamengo funcionava muito com Everton Ribeiro e Arrascaeta, né? Os dois aqui. Então, e aí... Jogam bola, hein? Tá Exato, louco. exato. Ainda hoje. A marcação ficou muito forte no Gerson, no Everton Ribeiro, no Arrascaeta. E o Arão ficou meio que um cara que ficava com a bola. É. E aí, pô, Deixa pro Arão. a bola no pé do Arão, ela não vai sair com tanta qualidade quanto do Everton. Aí o primeiro tempo foi isso, né? Foi muito. O River foi muito bem. Pressionando em cima. E o Gabriel no bolso do Pinola. Do Pinola. Cara, o o jogo jogo é todo. demais. O jogo inteiro. O Pinola talvez fosse o melhor em campo e o Gabriel Sim. pior. E o lance decisivo, falha do Pinola, o segundo gol do Gabigol. Eu acho que o Autuori não faria isso.
né, nessa estratégia. Até porque, assim, é verdade. meio anacrônico, né? Sim. Pensar... Não, isso até porque são 14 anos de diferença. Mas eu acho que o São Paulo ia querer jogar. E aí poderia deixar espaço para esses caras aqui flutuarem, né? Mas se o Flamengo deixa espaço para nós jogar também. Mas tem uma coisa, digamos, né? Mineiro no Arrascaeta e Josué no Everton Ribeiro. Difícil, né? Mas o Turbo Henrique, cara, o que ele tava jogando? Sim. As costas do Cicinho, hashtag chupa Cicinho. Ia tomar nas costas. Ia tomar várias. Ia tomar bola nas Mas o Gabigol, costas. cara, o Gabigol... Aí Mas o Lugano ali em cima do Gabigol também ia anular bem, ia hein? ser um duelo sensacional, porque o Gabigol, o Lugano tem uma história maravilhosa. O Lugano é um personagem fantástico, por óbvio, e o Lugano é aquela coisa engraçada. O Filipão é assim, acho que é tudo bronco, o futebol feio. Cara, você vai conversar com o Lugano sobre o futebol, ele é apaixonado por jogadores talentosos, técnicos. O Filipão também, o ídolo do Filipão é o Francesco, o uruguaio, o príncipe, que foi do River Plate, jogou demais. E à época, o Lugano era apaixonado pelo Robinho, jogava barbaridade no Santos. E o Lugano, no clássico Santos e São Paulo, ele virava pro Robinho e falava: vai pra lá, ó, Robinho, vai embora, vai. Faz as tuas artes, mas longe de mim, senão você leva borrada. E o Robinho fazia aquelas coisas, e o Lugano, aquele olhar feio que até eu tenho medo dele fora do ar. Ele bate, hein? Bate. Nossa, já joguei jogo amistoso. Eu não teria coragem de jogar contra ele. O Lugano, no amistoso jogo também. De marca. A marca chamou lá 11 amigos pra... E, mano, o Lugano dá no meio. Daqueles dar carrinho no quintal no filho, né? Que, aliás, é a cara do Lugano. Nesse nível. O Lugano é um negócio... O Lugano acho que é o filho mais irmão que eu já vi na face da Terra. Mas, enfim... Aí você tinha... Pô, Lugano e Gabigol ia ser divertidíssimo, cara. Só as discussões deles... Não só as coisas. Ela falou que já jogou. Eu já vi essa cena em campo, né? Porque eu já joguei um joguinho desse. Eu, o Gabigol, do mesmo time, e o Lugano no outro. É mesmo? E tem Caraca, você vivenciou então Lugano contra Gabigol. É bom que tá filmado, a gente fala aqui, mostra o vídeo. Tem um gol que eu fiz, né, ali embaixo da trave, com passe do Gabigol em cima do Lugano. Então é mais uma prova. Mais uma prova, o Escambau. Produza, mais uma prova que o Flamengo... Se vira pra mandar essa imagem. Essa imagem, ó, deve estar na edição. Não tô vendo, porque agora eu não consigo ver essa informação. Tá filmado? Gente, inteligência artificial. O Joe Textor já tá vindo aqui também para fazer algumas denúncias e tal. É o seguinte, não existe... Como é que é o lance? Repita. Narra aí, vai. O Gabigol... E o vídeo tá com a narração do Lucas. O Gabigol tava de que lado? Lucas. O Gabigol tava na esquerda. Lucas é brilhante. O Gabigol tava na direita. Na direita. Tá. O Lugano saiu aqui pra tentar pegar o Gabigol. Saiu aqui. E abriu espaço. E a zaga, sabe que não volta, né? Então é o seguinte, como é um garoto Amstel, você é esse aqui. Eu tava aqui sozinho, eu tava aqui. Tá aqui de boa. Fingindo de morto. Pé da trave, né, banheira? Exato. E o Gabigol cruza a bola. Quando o Lugano sai, o Gabigol me achou aqui, ó. E toca pra você. Sem goleiro, eu encostei e fiz o gol. Você tá sem goleiro, o Rogério Ceni. Agora, imagina... Você fez o gol. Se eu fiz o gol, imagina o Bruno Henrique. Assistência do Gabigol. Imagina o Bruno Henrique. Em cima do Lugano. Não, mas olha... Não, calma, você tá indo muito louco. Dá uma segurada aí, calma. Você fez o gol porque era amistoso. Bruno, Morão. Falando em Bruno, Turbo Henrique, assim, Bruno, você tem chance do Carter ter recebido um passe do Gabigol ter feito gol, velho? Eu acho que não, hein? Tá meio... Não, pode falar a verdade. Né? A sua função é falar a verdade. Já que eu dou uma segurada, manda abraço. Banheira. Então, pela pessoa... Como vamos dizer que não estava? Não, mas provavelmente a barriga estaria saliente um pouco. Não, mas você tá bem. Eu não posso falar que eu tô no pior momento. Ô, produção, eu falei pra gente... 2 semanas depois da gravação, cara, nunca tive tão gordo esse ano, foi justamente... E não tem a ver com a eliminação do Palmeiras. Mas, Bruno, já pode trazer uma pra nós aqui pra ler? Agora. Pro Bruno e pra mim também? Muito não, mas de puro malte, pode deixar comigo. Pode ser. Então fazer o seguinte, aqui é pra subverter a ordem do chefe. Patrão, aliás, Jorge Jesus ou Paulo Autori? Quem é o melhor treinador? Enquanto eu vou lá, porque... o Jorge Jesus passou por aqui, teve... Inclusive, ele repetiu esse feito agora, né? 5 títulos e 4 derrotas. De novo, né? Ele acabou de fazer de novo. Então, é difícil... Mas de novo... Impressionante. Olha, aquele sebastianismo, numa dessa, é bom ele nem voltar. Porque assim, é impossível o Jorge Jesus conseguir fazer um time tão bom e tão bonito ele ver jogar contra aquele Flamengo. É igual o jogador que se aposenta no auge. Melhor coisa que você faz. Tipo, não volta, amigão. Porque se você voltar e não fizer igual, vão te criticar. Vão te criticar. E até porque, e aí falando mais de torcida, hoje a gente tem que falar muito de torcida, claro. A torcida ganhar jogo a gente já viu, falamos dos espíritos de noite. A torcida do Flamengo que não largou o Flamengo em Lima. No Uruguai, em Montevidéu, a gente hoje pode e deve discutir bastante. E não é só o vento, é outra questão. Mas a torcida pode detonar um time ou um jogador a ponto de
Acabar com os homens? Não, Pode muito. E faz muito, né? Acontece. Muito. O Flamengo, então, é o que mais acontece. Eu acho assim, a torcida, em alguns momentos, ela tá certa. Em vários momentos, né? De pegar no pé de um jogador aqui, de um jogador Dá uma ali. cobradinha, tudo bem, Léo. Que não pode sair detonando, cancelando em rede antissocial. E assim, eu acho que a torcida às vezes não sabe de muitas coisas que acontecem ali dentro, né? Então, a gente tava falando aqui nos bastidores do Rony e tudo mais. Sim, Rony Russo. Cara, eu gosto muito do Rony. Eu não sou Amo. palmeirense e tudo mais. Mas, a torcida do Palmeiras critica ele de um jeito que eu, vendo de fora, eu não consigo Ale. entender, assim. E, assim, é um ódio na internet. Mas a internet é horrível. Tem jogador que voltou pro Brasil, teve que voltar. O caso do William, do Corinthians, pressão Mano, absurda. impressionante o William. O Rony, cara, é bom lembrar, o termo corneta surge no Palmeiras, na Rua Palestra Itália, hoje que era Rua Turiaçu, tinha uma indústria chamada Indústrias Corneta, que era uma indústria para mercado automotivo. E no intervalo, na hora do almoço, o pessoal saía e começava a falar de futebol. Não tinha internet, mal tinha rádio. Mal tinha televisão na época. E o pessoal, a maioria era palmeirense, que era uma indústria, inclusive, de donos italianos, e eles ficavam falando mal do time, da diretoria e do treinador do Palmeiras, que treinava à época no Palestra Itália. E aí o pessoal do Palmeiras começou a falar, putz, lá vem aqueles caras da indústria corneta, os corneteiros. Que legal, O termo não sabia. surgiu daí, do torcida do Palmeiras. O torcida do Palmeiras exige, está 8-0 porque não tá 9. Se tá perdendo 1-0, vai pro inferno. E aí, gente, uma coisa, até olhar aqui pro Toca e Me Voe. Não tem torcida maior ou melhor, tem torcida maior em número e menor em número. Mas é que nem família, cada um ama de um jeito, tem alguma coisa e tal, e cada um tem uma característica. A do Palmeiras é o seguinte, a princípio todo Ademir da Guia é um Darinta no Palmeiras. No Corinthians é o contrário. Qualquer Mauro Betti vira o Rivelino. E a do Flamengo é muito isso, né, Cáter? Perdeu uma bola, o time vai ser rebaixado, é crise na Gávea. Fez 2 gols de virada, rumo a Tóquio. É ou não é? É. No Flamengo. O Flamengo é esse extremo. Inclusive, esse ano aqui de 2019, né? Depois que o Flamengo vence o Grêmio lá no 5-0, Brian, vem me ajudar, é um jogo histórico da trajetória daquele título, na cabeça do torcedor, nada mais poderia dar errado, né? A não ser o River Plate do Marcelo Gallardo. E por pouco realmente não deu errado, né? Então, assim, de tantos caras acreditarem que o Flamengo talvez seria impossível perder aquele título, porque depois que você elimina o Grêmio fazendo 5-0 no Maracanã... 5-1! Licença. Que show, né, velho? Opa! Que show. Boa, Brunão. Obrigada, Brunão. Saúde. Obrigado. Obrigado. Agora, de quem ganharia? São Paulo 2005 ou Flamengo 2019, Bruno? Vixe, agora... Olá, hein, Brunão. Aí não vale na dela, que é forçando. 2005, tricampeão da América. São Paulo. São Paulo. Brunão, pôs a caixinha maior aí, viu? Só porque a Lê tá certo, tá certo. Um brinde aqui de Amstel, né? Torcida ganha jogo. Mas Então, depois dessa vitória, que na época foi tão expressiva, nada poderia dar errado. Então, isso é uma crença que o torcedor levou para aquele jogo, né? E mesmo quando nada estava acontecendo ali, a torcida, como você falou, não abandonou, né? A torcida do Flamengo conseguiu realmente ganhar o jogo também. Ganhar o jogo ali em Lima. Quando sai o primeiro gol, eu estava trabalhando lá, estava com o Amistel, fazendo cobertura do jogo, eu passei por vários setores. E na hora dos 2 gols, eu estava no cantinho ali, perto do torcedor do Flamengo. E o torcedor do Flamengo estava cantando muito, com um apoio, uma certa simpatia que ela angariou assim, dos peruanos. Sim, né? Aconteceu. Na época, tinha alguns jogadores recentes do Peru que tinham passado pelo Flamengo. Isso fez totalmente a diferença ali no final do jogo. Quando o Flamengo consegue empatar e virar o jogo na sequência ali, o jogo acaba, né? Nossa, Lima virou um carnaval. Esse jogo é muito histórico, né? Eu falo que qualquer pessoa que ama futebol queria que fosse o time de coração ali, ganhando essa final desse jeito. Que foi, contra o baita time. Se você pudesse criar um roteiro, esse é um dos melhores. E até de lado aqui do Ante, né? Esse eu não estava na época transmitindo em emissoras de rádio e televisão que tinham os direitos. E minha mãe passou mal, fui levar ela para o hospital, tá, e estava vendo o jogo pelo celular, né? Ele bem mal, tadinha, ela saiu naquela manhã, inclusive, vou entender, 5 da manhã do hospital. O treinamos era tipo quase finalzinho do jogo, tipo 7 da noite, horário de Brasília, aqui em São Paulo. Aí na hora que eu tô fazendo a inscrição dela para entrar no pronto-socorro, o Flamengo empata. Ela sabia que estava 1-0. E logo depois que eu tô entrando, o Flamengo vira. E eu tinha que depois gravar vídeo, escrever texto pro meu blog lá pro UOL e tal.
Eu escrevi, tava com a minha mãe e tal, não sei o que lá, e ela mal, não sei o que lá. A melhorada saímos 5 da manhã, estamos pegando o táxi. É verdade, a gente foi de táxi porque eu não podia guiar, porque eu tinha que ver o jogo, eu tinha que escrever, né? E tava vendo o jogo, falei, não, eu não posso ir guiando, mas se aguenta 5 minutos era o Uber, o aplicativo e tal, porque eu não posso estar guiando o carro, que eu tenho que ver o jogo, tenho que escrever. A final da Libertadores, jogo magnífico e tal. Aí tá virado, eu escrevo lá com ela, com o médico, desculpa, eu tenho que trabalhar aqui, tô no celular escrevendo, bom. Aí 5 da manhã, estamos indo pra casa, aí minha mãe fala, desculpa, filho, jogo complicado, você trabalha. Não, mãe, tudo bem, tá, não sei o que lá. E era muito palmeirense, né? A única coisa boa é que pelo menos o Flamengo perdeu, né, filho? Nossa. Daí eu falei, sim, mãe, 1-0, perdeu, né? Cara, eu nunca soube quando ela soube, mas ela não comentou também. Entendi. Pode comentar, vendo aqui, torcida ganhar jogo. No caso da minha mãe, foi secar, a secadora perdeu. Você sabe que quando o River faz o gol, tipo, fica aquele silêncio ali na torcida do Flamengo, né? E aí o Flamengo empata, eu filmo o gol, aí eu filmo a torcida, o Flamengo empata, e eu falei, vou continuar na torcida pra ver como a torcida vai reagir. E aí, de repente, tipo, eu vejo o cara passando muito mal, e eu filmando ele, aí de repente, gol! Falei, mano, o meu sonho era que, tipo, fosse o São Paulo fazendo Exato, e eu... essa virada, sabe? Pô, Bom, histórico. o Júlio César tava com o Fred, né? Desmaiou, tem a imagem maravilhosa do Júlio goleiro, outro Júlio César também, mais um Júlio maravilhoso, goleiro fantástico de história, campeão da Europa e melhor goleiro do mundo em 2010, a tripleta da Internazionale. Mas o meu diretor aqui, meu Jorge Jesus, pergunta algo que eu tenho uma tese. Eu não sou supersticioso porque dá um azar desgraçado. Mas eu não tenho superstição nenhuma. Você não quer acabar com a superstição dos outros. Mas eu quero que o meu time tenha. É importante. Sábado, contra a Corinthians, sobretudo o Santos, jogo meia branca. Cara, é estatístico. Eu não posso falar algo que aconteceu, inclusive, Botafogo e Palmeiras, mas tem uma superstição que um dia, transmitindo o jogo pelo SBT, Palmeiras Atlético Mineiro, aconteceu, não vou citar, mas já citando, eu perdi a linha de raciocínio porque eu vi que o Palmeiras tinha perdido algo que eu não queria que perdesse. Eu só vou falar fora do ar porque os caras já estão sabendo, e o Botafogo usou ontem, por isso que ele eliminou o Palmeiras. Então, assim, tem milhões de superstições. Você tem, Ale? Assim, pra mim a superstição é um negócio, eu não tenho de pré-jogo, tem que usar a mesma meia, a mesma camisa, nada, eu não tenho. Até porque, pô, se a minha superstição mudasse o jogo de São Paulo, a gente era campeão de tudo. Não, ninguém perderia se a superstição realmente ganhasse o jogo. Exato. Né? Mas a superstição, ela mexe num lugar quando você menos espera, assim, né? E eu falo isso porque, vou dar um exemplo das Olimpíadas agora. Pode falar Olimpíadas? Deve, pô. Então sempre. Tá bom. Pode? Então pode falar qualquer coisa. Tá bom. Desde que a gente fale sempre Amstel, melhor que a Olimpíada, tá valendo. 10% a mais. Pronto. Aí, eu tava lá, tipo, o Brasil precisava ganhar no vôlei e tal, e tava muito calor em Paris. E aí vocês dois estavam lá, né? Muito calor, e todas as blusas que eu levei do Brasil eram manga, assim, curta e tal. Eu falei, nossa, hoje eu vou sair de regata, porque eu não tô aguentando mais, tal. Beleza. Mano, saí, a hora que eu saí, eu falei, o Brasil precisa ganhar de 3-0 no vôlei. Não dá pra eu ir de regata. Aí eu voltei, pus a camisa do Brasil. Deve estar escrito. Ganhamos de 3-0. Foi minha camisa? Claramente não foi. Zé Roberto já sabe o que fazer. Mas eu tava ali em paz comigo. Perfeito. Fazendo a minha parte de torcida, Tá certo. entendeu? Então tá valendo. Você, Cátia. Não, eu tenho algumas assim, né? Pode eu acho falar. que elas se confirmam. E assim, Eu gostei da tese científica. Ela se confirma. Exato. Bom, não tem, não Elas é se confirmam Zico, não é só em jogo Gabigol. que dá certo. Depois a gente Jogo esquece. que dá errado. Vai. eu jogo xadrez, né? Assim, Que legal. de forma amadoristicamente, né? Mais online, né? Então, eu tinha a superstição que eu não podia jogar no dia do jogo. E aí eu ficava assim, você sabe como é que é? Vontade de jogar, porque é muito fácil. Você abre o celular ali. Esse eu não sei, nunca consegui jogar xadrez. E aí- Eu não sei como é que como funciona. Hoje eu vou acordar, vou jogar xadrez. Não Não, mas sei. tudo bem, não tem a menor. Não podia jogar, que dava errado. Tem um dia, eu tô lá, o time toma 3-0 lá no primeiro tempo, eu falei, quer saber? Sabe, já tá com raiva ali, abri, comecei a jogar xadrez. Não é que virou o jogo? Não acredito. Aí eu falei, então quer dizer que essa superstição agora ela mudou. Eu preciso jogar antes dos jogos, entendeu? Eu tava fazendo errado. Olha como é que eu tive Você que... jogou ou não na final contra o Palmeiras? Joguei, eu tenho que jogar. Agora com todos tá. os jogos, eu preciso jogar. Às vezes não dá certo, a culpa não vai ser minha. Mas né? a culpa Aí, é, se dá certo, lamentavelmente, do Andrés Pereira, coitado. É verdade, olha só. Agora, vamos supor. Carter, olha só. Tem um jogo super importante hoje, tem a final da Libertadores, Conmebol Libertadores. Você precisa jogar xadrez. Perfeito. Não vou jogar hoje não.
Cara, eu não posso fazer isso. É contra o Flamengo, claro. Seus princípios. O preço a se pagar é muito alto, então você precisa confirmar ali. E isso é E eu não maravilhoso, gosto de porque, usar. como você falou, né, Ale, é científico, cara. A gente acredita realmente Muito. que mais do que um baita time como o Flamengo de 2019, São Paulo do Foi Leão o e do outro xadrez do 2005. Carter Foi o que fez a xadrez do diferença. Carter fez a diferença. E, por exemplo, tá valendo. dia do jogo, né? Tá, A gente vai jogar contra o Corinthians. perfeito. Aí eu não vou usar roupa nas cores do Corinthians. Nem hipótese alguma. Tá. Eu tenho que ir lá no Tá, guarda-roupa e Flamengo achar... e Esporte, por exemplo, você faz o quê? Você fica pelado? Muito bom. E aí, cara? Não, Ah, um mas amarelo, bom. Quando é a mesma cor, não dá pra fazer Ok, nada. tudo bem, tá. Você usa o branco. Tá. Você não pode usar a cor do uniforme do rival. Perfeito, Ah, entendi. vou jogar com o Palmeiras. Eu não vou usar nada verde perfeito. durante aquele dia. Boa. Isso Boa. vai resolver. Isso resolve. E nos últimos anos, como o Flamengo tem ganhado muito, acho que tem resolvido. Resolve, com certeza. Eu tenho um amigo, mercado também, que era fantástico, gaúcho. Ele, torcedor do Grêmio, e ele tinha um sogro torcedor do Grêmio. E aí, começando, ele falou, não, vou fazer, tentar conquistar o meu sogrão e tal. E, cara, baita cozinheiro, foi cozinhar comida italiana, tá? Não tem erro comida italiana, né? Aí ele fazia um espaguete ao sugo maravilhoso, chega aí na casa dele, o sogrão... Não como Cabeça, massa hein? em dia do jogo do Grêmio. Não, Imagina. não. Ele não come molho vermelho, Vermelho, porque ele é Grêmio. Ele não come pizza, ele não come molho ao sugo, bolonhesa, molho vermelho, porque é vermelho. Mas essa é uma... É maravilhoso. O Grêmio tinha uma hamburgueria que o hambúrguer, o pão do hambúrguer era azul, e ele só pediu desculpas, o ketchup não tinha conseguido fazer o ketchup azul de anil, sei lá. Cara, isso é Eu maravilhoso. acho isso uma loucura, sabia? Eu acho muito Tem um amigo louco. nosso que no primeiro Natal a mulher dele chegou surpresa, e ele sempre muito elegante, educado, não vou falar que é o Vitão, mas ele pegou, que merda é essa? Que ele pegou e jogou fora pela janela a árvore de Natal. Por quê? Porque a árvore de Natal era verde e ele é corintiano. eu também Aí ele acho- comprou uma de plástico branca. Eu sou meio contra. Gente, essa- assim, aprecia com moderação é um pouco, tal. Sim, mas faz parte do jogo, é a questão dos filhos, que time eles vão torcer. Né? Mas superstição eu entendo. Por exemplo, lá em casa, eu não sou supersticioso, repito, dá azar, eu quero que o meu time seja. Mas na época da fila do Palmeiras de 76 a 93, Nada deu eu certo. ainda não era jornalista por óbvio, um jogo horrível do Palmeiras 81, Palmeiras São Bento, sábado à noite, minha mãe levanta, passa na frente da TV, gol do Palmeiras. E foi 1-0. Resultado, a minha mãe de 1981 a 93, jogos difíceis lá em casa, Mãe, cheguei. meu pai, minha mãe... Passa eu na trabalhava- frente da TV. Passa, mãe! Só que uma vez o meu irmão exagerou. Palmeiras mal, não acontecia nada, minha mãe indo, voltando. Tadinha. Ele falou, mãe, passa direito na frente da TV. Porque... Que detalhe, só ele aquele tava- gol aconteceu, ela ficou 12 anos tadinha na dona Coitada. Luciana. Passa direito, não é passando. sua. Eu tinha outro amigo que ele ficava, não palmeirense, São Paulino, que ele tinha que o irmão dele ficar em pé numa coluna e com a perna cruzada. O jogo inteiro, porque tinha dado certo um clássico acho lá. muito Cara, louco. isso é maravilhoso. É por isso que a gente tá aqui, torcida a ganhar jogo. Sim. Superstição pode não perder ou levar pros pênaltis. Você pode até largar as pessoas. Eu larguei a do xadrez e inverti. Só que, né, eu acho que não vale a pena. Aí, esse é o ponto. Não vai Depende da testar isso. superstição. Ah, não. Não, por exemplo, Isso- minha isso- superstição jogo é pequeno final vale. da Comebol Libertadores, eu tenho que ir pra Paris ver o jogo. Aí tá valendo, beleza. né? Uma boa Faça superstição. suas próprias superstições, né? É, exato. Agora, pênaltis, vocês têm o superstição, mandiga ou ao mesmo tempo. Vocês conseguem ver? Porque tem muita gente que não consegue ver disputa de pênaltis. Cara, Olha. eu vejo e. Vê? Fazer o quê, né? Eu Todos. só não gosto de gravar. Às vezes eu faço vlog, eu não gosto de gravar o Ah, pênalti. tá. Não, se no estádio você não. Isso aí também eu acho que não colabora. Você também gravar acho. o pênalti. Não, é aquela coisa, não sei o que lá. É. Não colabora. Ninguém é o Regis Rezende. Nem falo de você com essa cara, não. Você filmar mesmo assim, né? Dá azar. E perder, Concordo, perder concordo. O lance ali ao vivo. Também. Cara, eu não ligo pra assistir pênalti. Eu também não gosto muito de gravar, a não sei, tipo, quando é isso. Você tem, às vezes, fazer um trabalho, eu não tenho o que fazer. Mas, na semifinal da Sul-Americana, que a gente foi pros pênaltis, eu não consegui assistir, fiquei de costas. Não, aí não Eu dá. tava nervosa. Culpa é sua. Não, mas a gente Agora do ano ganhou. passado. Não. Foi pra final, depois. Aqui foi pra final, mas é verdade, sim, mas depois era. A última a final perdeu por WO. É, isso. No final a gente não compareceu Não e não compareceu, jogou bola. não jogou. Mas a essa é- semifinal agora ali do foi campo. contra o Atlético Goianiense, né? 22. Atlético Goianiense. Agora com o Atlético, sim. Sim, aquela o Atlético Goianiense Em passou. 2022, fiquei de 23. costas. Agora pergunta ao meu diretor. Pergunta você daí, velho. Vai, diretor.
E loucura, vocês estão falando de superstição, mas e loucura para ir para um estádio, né? A gente tem a superstição de fazer algo antes, né? Se preocupar e pôr uma meia. Mas e de loucura para ir no estádio ver um jogo? Vocês já cometeram alguma coisa do tipo? Loucura pra ir em estádio, porque eu quero saber a tua loucura, viu, Bruno? Loucura é maravilhosa aqui, se você puder... Traz mais cerveja pra nós aqui, traz mais antes. Depois você fala da tua loucura, Bruno. Vai lá, loucura. Quer começar? Assim, eu própria talvez não, assim, mas eu já vi muita coisa, né? Então eu já vi Bom, você contou mesmo daquele torcedor de Lima, né? o fato de você... Em um caso que eu vi, que eu conversei com um cara recentemente, eu esqueci o nome do torcedor agora, mas é um torcedor do esporte que ele até ganhou um prêmio da FIFA de melhor Maior torcedor loucura. do ano. Que ele mora numa cidade vizinha lá, cento e poucos quilômetros, e ele vai todo jogo do esporte a pé. Maravilhoso, sim, é verdade. Eu esqueci o nome dele agora. Você também, sim, o prêmio do PBS, o que a Silvia e o Nicolas ganharam antes também. Exato. E esse cara, ele vai aos jogos do esporte, todos os jogos, A pé, né? Eu acho que isso aí é uma prova Ele realmente... bate e volta, né? 100 quilômetros. E não é torcedor do já tem que Grêmio, voltar, já tem que mas 100 voltar. quilômetros já fica. Porque o hino do Grêmio, que pra mim não é a música mais linda, mas é a letra mais linda, porque é um dos poucos hinos que fala da ótica do torcedor. Até a pé nós iremos, que é sensacional do tricampeão da América Grêmio. Isso é demais. Esse cara, tô tentando lembrar o nome dele aqui, Sim. é um exemplo de que realmente não tem barreira. Ele quer estar lá, né? E talvez isso seja até supersticioso da parte dele, né? Não sei. Não, provavelmente já virou, né? Ele se faz presente dessa forma. Eu acho que isso aí é uma loucura que vai no registro. Cara, eu só comecei a frequentar o Morumbi mais tempo quando eu mudei pra cá, então já Pra São era Paulo, adulta, já comprava meu próprio ingresso, pagava minhas contas e tal. Mas o futebol mexe com a gente de um jeito muito diferente, né? Eu vou dar um exemplo, a Luana, por exemplo, ela tem várias histórias, meus amigos têm muitas histórias. A Luana do... Mas eu vou dar um exemplo nosso, assim, o Brasil foi pra final das Olimpíadas agora, a gente ia acabar de voltar. Falou, tem a menor condição do Brasil jogar uma final olímpica e a gente não tá lá. A gente pegou um avião e voltou. Ah, eu não sabia se tinha feito bate e volta. Sério Eu cheguei mesmo? no domingo, na sexta a gente foi pra lá de novo, no domingo à noite a gente... Não, O jogo foi sábado, né? a gente chegou sábado 10 da manhã, o jogo era 5 da tarde. Eu falei, ninguém pode passar mal dentro do voo. Sim. Eu não sabia que você tinha feito bate e volta. O avião demorou 2 horas a mais pra sair, eu já comecei a chorar, eu falei, só me falta... A gente não conseguia assistir a final. Eu falei, imagina alguém passar... Primeiro, o avião atrasou 2 horas, eu já fiquei nervosa, porque a gente ia ter, que até você sai do De 6, Gaulle, 7 horas pro Saint-Denis, jogo. sim. Eu tô Aí, perto. Parque dos Príncipes. aí, pô, Ah, é filha da Parada dos Príncipes. decolamos, eu falei pra Luana, eu falei, agora ninguém pode passar mal no avião, porque se ele pousar em outro lugar de emergência, a gente perde o jogo. Gente. A gente no meio do oceano, a aeromoça, atenção, algum médico, voluntário, tem uma passageira passando mal. Eu falei, nossa. Simples, abre a porta e joga. Com todo respeito, não façam isso, Gema, num momento desse. Nossa, mas eu já comecei, eu tava dormindo, a hora que eu acordei com ela falando, eu falei, meu Deus, já comecei a rezar. Eu falei, meu Deus, lógico, a minha reza vai mudar toda a situação Não, a da gente passageira. não tem superstição. Não é superstição, mas tem reza, a reza é muito mais forte, Pô, tá? aí no fim deu tudo certo, chegamos lá meio-dia, só deixamos a mala, fomos assistir o jogo, não ganhamos. Mas valeu cada hora, minuto Eu e acho que dinheiro. você escreveu sobre isso, né? Que era uma coisa até sobre, não só sobre o futebol feminino, mas o movimento olímpico e a atuação brasileira na Olimpíada, né? Que no Brasil realmente bronze é ouro, prata é ouro e ouro é milagre. Ouro é milagre. Acho que você escreveu uma postagem sua Sim, exatamente sobre o Verdade, futebol porque- feminino, né? Eu também. Eu tive lá, fui nesse jogo. Talvez eu tenha comentado loucura que eu fui em Marseille. Caraca. Gastei em euro pra ir pra Marseille. É caro, né? Gastar caro, euro hoje, é qualquer coisa, cara. uma Só falar a palavra euro já. É verdade. Dívida. Foi um momento que a gente tava ali sentindo sensacional, que ia cara. viver a história mesmo. Não foi a melhor das histórias, mas foi uma grande história. A seleção feminina se portou muito bem. Não, e passa muito, né? Porque aqui é Conmebol, Libertadores, não é Amstel, a torcida ganha jogo, mas passa exatamente quando começa a Libertadores feminina, lá atrás, teve as Sereias da Vila, que lamentavelmente o Santos rebaixaram agora as meninas para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas passa muito, a gente tem visto cada vez mais e melhor a Libertadores feminina. A gente Tem até sub traz aqui- agora, né? Tem, A exato, Conmebol Libertadores que é sub, é muito fantástico, legal, assim, muito cada vez importante. mais. E os clubes precisam ter um trabalho maravilhoso do Corinthians, do Palmeiras também que foi campeão, o Ano Corinthians... passado a gente estava na final, né? É verdade. Na final feminina, eu tava com a Lei lá. Estávamos juntos. Na última agora. Cara, foi Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras, foi fantástica e tal. Tem outra história de loucura, assim, que eu conheci a torcedora do Paysandu. O Paysandu que tem aquela história mais de absurdas. Libertadores, venceu o Boca 2003 lá, na gol do Bomboneira. Yarley. E eu conheci a torcedora do Paysandu
que é chamada, o nome dela é Cristina Ferro, que ela colocou o nome do filho dela de Paysandu, né? Não acredito. Então ela fala que Paysandu Ferro. ela é a mãe do Paysandu. Cara, Então, que nome maravilhoso. Eu conheci os dois, a gente gravou, O Paysandu e a... a gente gravou Pô, que um vídeo sensacional. lá no canal Fora do Então. Eixo, e ela, assim, por que o seu filho é Paysandu? Olha, o Paysandu é a coisa que eu mais amo na vida, Lindo. e nasceu meu filho, e também mais amo ele na vida, eu juntei aqui as duas coisas e tá aí. Ela é mãe Você do sabe Paysandu. que o Vampeta tem 3 filhos. Ele tentou colocar o Corinthians, o juiz de não deixou, e ficou Marcos André, agora eu não lembro, ele é Marcos André, o filho, ele não pôde chamar Corinthians. Mas Marcos André Timão. desse nome é complicado. Eu lembro uma vez um vendedor de... Tem um jogo de Libertadores do Palestra Itália, eu já era jornalista, mas estava lá, não lembro qual era o jogo, Palmeiras e Tati, era tal, estava com meus amigos, e ele veio me procurar e falou, olha, Mauro, você me ajuda até com direito, eu me chamo José de Almeida Palmeira, eu queria chamar Palmeiras. E aquela coisa, eu botei amigos, colegas da faculdade de Direito, não conseguiram alterar o sobrenome Não pro conseguiram. S. É complicado, você sabe, alterar nome, sobrenome. Mas ele talvez queria se só ele botar um fosse- Szinho pra Se ser... o nome Gente, fosse, né? Não, Não, o se ele sobrenome. fosse conhecido socialmente como Palmeiras, sabe? tipo, Assim, ó, Leonardo Lula da sabe Silva. aquele cara que ele se chama Arthur, mas todo mundo só chama ele de Zezinho? Ele Aí ele consegue. Não, se Arthur é por causa do Zico. Exato. Se ele for conhecido socialmente como Palmeiras, talvez consiga. Não, Pode ser. não é muito Não é simples. uma regra. Aliás, eu Exato. tenho um amigo, eu tinha um programa com o Zico no antigo Esporte Interativo, era Papo Zico na área, alguma coisa assim, um quadro maravilhoso era o Meu Pequeno Arthur. Eram tantos Arturos em homenagem ao Zico. E teve um que é um filho de um querido amigo e colega que a homenagem foi um pouco além. O menino se chamava Zico. Então, ele disse, Maravilhoso. por que é Zico? Porque é o Zico. Filho Tem do que Reinaldo explicar, Costa. né? De boa. Eu tenho que explicar, por exemplo, falando em paixão, torcida aqui, Mas a na gente está no Argentina, papo, né, só Michel? falando sobre isso, eu acho que Claro. na Argentina é proibido colocar o nome de Messi. Não pode... Isso eu não sei dessa história. Não, é porque Eu tem acho que alguns países. porque senão Alguns países teriam milhares, entendeu? É que alguns Mas esse era países o prenome, né? eles seguem uma lista, que o Portugal é assim, né? Tem uma lista de nomes portugueses. Isso. Então você tem que escolher o nome daquela lista. Você não pode inventar um nome. Aqui Ou no seja, Brasil. no Brasil ninguém ia ter nome, né? Porque aqui ninguém é mais exato. criativo do que o Você já viu brasileiro. que tem as pessoas, você conhece algumas. Pega metade do nome do pai, metade do nome da mãe, forma um nome novo. Junta com a avó. Isso. Tinha uma história real. Eurico e Eunice. Pra não ficar ficou eu bis. Eu bis. Gênio. E aqui no Brasil, a única restrição hoje em dia é assim: se o tabelião achar que o nome é vexatório, Sim. ele pode se recusar. Pode recusar, com certeza. Inclusive, eu perguntei isso ao Michael Suel. Lembra? Jogador do Paraná, do São Paulo, Botafogo, Palmeiras. Mas a gente ainda tem um nome. Michael Suel, Tem a pô, lista. teu nome não é fácil. Ele falou, podia ser pior. Eu falei, Calma. Michael Suel. Difícil ser pior que Michael Suel. Michael Roncio. Nossa, Eu era falei, pior. cara, como é que escreve Maicon Roncio? Tive que pegar a caneta, um programa com o Zico lá, ele escreveu Maicon Roncio. E aí depois disso me viu um amigo meu e falou, cara, tinha um cara que trabalhava comigo, o filho dele também não era fácil, Motocicleton. Ah, não. Cara, motocicleta eu acho genial, cara. Motocicleta é muito bom. E tem, falando em Se futebol... jogar bola, vai ser o motorzinho do time. Bem lembrado, pode ser. Ou craque de bike. O craque de bike também, pode ser tipo um Rony Rústico. E falando em futebol, tem um nome clássico que nasceu em 1970, vocês vão entender, que é o Tosperi Cargeja. Tostão, Pelé, Rivelino, Carlos Alberto, Gerson e Jairzinho. Que loucura. Vários são os rivelinos do Brasil e do mundo. É uma das coisas que o Riva mais Mas gosta. o Tosperi E Cargeja- falando em Comebol Libertadores, pra mim, quem que é o maior craque que você viu jogar na história Libertadores? Pelé não vale. Nossa. O maior craque que você viu. Enquanto vocês pensam, eu vou contando aqui, vou dar pra contar essa história. Eu Enquanto tenho vocês memória pensam. de Libertadores na década de... Tá, mas que seja, o que você viu, Alê 90, também, enfim. E eu vi muita gente o boa. Spencer, que jogou de 60 e tal. Mas eu acho que o cara que mais vestiu essa competição, assim, Uhum. que representou durante uma fase, foi o Riquelme, né? Jogando muito no Boca. Boca, 2000, 2001 e 2007, foi campeão. Ele é um cara que tinha futebol para jogar na Europa nesse período e estava jogando aqui. Então, para mim, eu acho que é o grande Riquelme. nome. Nossa, Você, acho que Ale? eu acho que eu vou com você, sim. Eu não tenho a menor dúvida. Pra mim é Riquelme. Exato. E até por isso que eu puxei essa aí. Eu fiz essa pesquisa porque eu fiz um documentário sobre o próprio, também em cima disso, da Comebol Libertadores e da torcida brasileira. A partir de 2000, ele começa em 98, já em 97 ele ajuda a eliminar o Sub-20 do Brasil lá no campeonato na Malásia e tal. Tinha uma rivalidade com o Alex, cabeção maravilhoso, cracaço e tal. Então, 2000 ele ganha uma Libertadores, 2001 de novo, 2003 ele está na Europa, e 2007 volta e ganha do Grêmio, do Mano lá, dá show na Bombonera muito. e dá show no Olímpico, ok. Tinha, a partir de 2000,
No Brasil, prenome, só o nome, primeiro Tem nome. muitos. Tinha Riquelmes, tinham 25 mil Riquelmes. Riquelme escrito Riquelme. Agora você pega Riquelmo com Y, Riquelme, aí você perde as contas. Do eFootball, do esportes, tinham 2 craques, se eu não me engano, do PES que eu faço, o eFootball ou do concorrente. Eram 2 craques, 2 baita jogadores profissionais, Riquelmes. Tem Riquelme agora. Riquelme agora estão aparecendo, tem um no Vasco, né? No Vasco. Cara, é de novo, e isso é um poder muito da Conmebol Libertadores. Você ter o Boca é o grande time, mais do que em Copa do Mundo e tal. Né? Você sabe que esse fenômeno aconteceu, talvez pela primeira vez aqui, daquele sul-americano de 1919, que é Isso é uma coisa, o Emerson Sheik está chegando, vocês estão ouvindo o barulho do helicóptero, é o Emerson Sheik chegando já, Achei que era o meu, foi embora. Não, peraí, produção, não tá passando esse barulho do helicóptero? Bruno, Opa. você tá ouvindo o helicóptero? Eu tô ouvindo, hein? Vocês estão ouvindo o helicóptero? Sim, sim. É que eu tenho que ir embora, Mauro. Não, é verdade. Achei que a Amistel tinha feito a boa aí. Cara, parabéns aí. Palmas pra equipe técnica também. Não, porque o helicóptero pousou aqui na parte de baixo da loja, não é possível. Cara, que coisa sensacional. Mas voltando, perdão. Sul-americano de 1919, né, quando é construído Laranjeiras, tal, Isso. o Brasil, a seleção brasileira, ela não estava representada por, com toda a sua diversidade, né? Só um jogador branco. E o Uruguai veio com um cara chamado Gradim. Gradim que Ele virou se apelido destacou pra bastante. E depois disso, né? Vários Gradins apareceram no Brasil, porque Mas faz sentido, tipo, na Argentina o Messi ser proibido, por exemplo. Mas Imagina. na Várzea, eu nunca vou esquecer, na época ainda estava jogando na Várzea, eu tinha um cara adversário, o cara media, ele era 40 centímetros menor que o Cicinho do São Paulo, hashtag beijo Cicinho. Ele era tipo assim, branco que nem esse colarinho aqui, né? Minúsculo, ele devia ter 1,50, magrelinho, branco, quase albino. O apelido dele, Rincon, cara. É sensacional. É maravilhoso. E eu contei um dia pro saudoso Rincon, eu contei essa história aí, o Rincon era maravilhoso, que ele era bravo o tempo inteiro, mas ria, né? Ele, não entendi. Saudoso Rincon. Ó, gente, levantou o chefe lá para isso, e falou, cara, falta 5 minutos de papo. Cara, então a pergunta, isso é a primeira vez na Libertadores, a primeira vez no estádio, tá? Antes que pense alguma coisa, se eu perguntar isso para Emerson Sheik, por exemplo, ele vai falar algo que não era para falar, chefe. Só a primeira vez na Libertadores. A minha eu já contei. A Lê já contou, por isso que... tô pensando se eu fui antes, mas não, a primeira vez na Libertadores no estádio foi com a Amistel, né? 2017, a gente foi o Palmas para a Amistel de novo. Torcida ganha jogo e ganha a vida do cara também. Primeira Libertadores da Amistel como patrocinadora, 2017, chegou com a proposta assim de patrocinar o campeonato e voltada muito para o mercado interno aqui. E o torcedor, essa coisa do pro torcedor. torcedor. E falando assim, ó, Carter, você fica com a gente aí enquanto tiver um time brasileiro na disputa. Aí eu comecei a torcer para todos os times brasileiros e todos começaram a cair. E só sobrou o Grêmio, né? Sim, o final contra o Boca. Exato, a semifinal foi contra o... não, 2017, perdão, sim. Foi contra o Lanús. Sim. Semifinal contra o Barcelona de Guayaquil. Isso. E Aquela defesa... Exato. Pra mim, a maior defesa da história da Libertadores do Marcelo Groi lá em Guayaquil. E esse jogo que eu acho que é a maior, o torcedor do Grêmio pode falar por mim, né? Quem sou eu, mas assim, eu acho que é a maior noite da Arena do Grêmio. É o primeiro jogo da final contra o Lanús, é 1-0 gol do Cícero de cabeça. Sim. Né? Monstro cabeceiro. Foi a minha primeira vez na Libertadores e a minha esposa estava comigo, foi a primeira vez dela no estádio. Ela nunca tinha ido no estádio. A torcida do Grêmio tem meio espírito de nós, Libertadores é do Grêmio, no antigo Olímpico e na Arena é e eles diferente. cantando, queremos a Copa. E aí a gente, depois dessa, o segundo jogo já é na semana seguinte, já é lá em La Fortaleza. Sim. Eu vi o Grêmio... O show do Luan conquistar o título lá no estádio. Renato. E o Renato também, falamos do Riquelme, cara, mas o Renato eu estranhei bem, campeão. Né? E pé quente. O torcedor colorado É que a não vai superstição achar. dele é diferente, entendeu? Mas o Renato também, falando em personagens, cara, o Renato, pô, fundamental em 83, na Libertadores, na final, e também, claro, contra o Peñarol e contra o Hamburgo. Aí o cara é treinador e é campeão. Cara, o cara ser treinador... Como sem falar que em 95 ele participa, né? Você sabe, né, Mauro? Em 95, Renato? 95 tem o Flamengo e Grêmio em Brasília, da Copa... Dessas Copas dos Campeões. Isso, que o Renato é emprestado por um jogo e joga com o Jardel e Paulo Nunes, dá uma assistência pro Jardel. Não, é assim, o Renato tem que história... depois de alguns
meses era campeão da Liga. E quase ganha, e perde 2 como treinador, claro, o Renato em 2008, aquela dolorida. A única final de Conmebol Libertadores que um cara faz 3 gols é o Thiago Neves, perde pênalti, uma coisa maluca contra a LDU, para a vitória fantástica do Fluminense ano passado, vocês estiveram lá no Maracanã contra o Boca. E depois ele perde em 21, quando o Flamengo era favorito, acabou perdendo aquela infelicidade de Flamengo e Palmeiras. Mas o Renato tem história. É claro, uma infelicidade do Andrés Pereira, alguns um pouco mais felizes ou não, evidentemente, este que era o comentarista do SBT. Aí vocês falam, como é que é estar comentando um jogo ao vivo, o seu time jogando, e ainda mais um jogo como aquele? Cara, a gente tem que... Os jogadores não são profissionais, a gente tem que ser. Então, assim, é igual hoje, hoje eu saio daqui e vou fazer Libertadores. Vai fazer o jogo do São Paulo. E o São Paulo vai jogar no Morumbi. No Morumbi, o São Paulo é Nacional hoje, quer dizer, assim, e essa paixão. Hoje também estamos gravando antes, claro, de jogo na altitude, Bolívar e Flamengo. O Flamengo vem da paulada do Botafogo, o grande time neste momento que gravamos. Mas o Flamengo ainda, cara, sem falar, até porque vocês já estão vendo o que a gente não sabe ainda. Mas, de novo, a gente até falou com o Júnior no papo anterior aqui, cara, na altitude você vai ter que relevar qualquer coisa. Nossa, altitude. dureza, e é uma das durezas da Conmebol Libertadores. Jogar na altitude. Assim, não tem... não, a gente não é frescura, não é nada. É realidade. Alguns sentem mais, outros sentem menos. E é Libertadores, né? Competição que o São Paulo, né, acrescentou pra gente, assim... Eu acho que depois, reabriu as portas em 92, claro. Lá, todo mundo aqui, queria... E era só porrada, era só uruguaio e argentino. Verdade. Assim, pra gente fechar o papo falando de torcida ganha-jogo, né? Lembrando só um pouquinho dessa final de 2017, tem uma cena legal que eu tinha um voo muito cedo no outro dia, falei, não vou no hotel não, vou direto pro aeroporto, porque era Ezeiza, longe pra caramba. Sim. Fui pro aeroporto. Dei a sorte de chegar junto com o Grêmio. Puta. Com a delegação do Grêmio. E a torcida do Grêmio. Nossa. Então, assim, o aeroporto, aquele Ezeiza, virou um Olímpico Monumental. O Salgado Filho com o Olímpico Monumental na arena. Coisa inacreditável. E aí, animar nessas viagens. Os jogadores passando ali no raio-x com a taça, e a torcida atrás com bateria. E nesse dia, assim, a gente vendo todo esse esforço que eles fizeram de estar no jogo, chegar escoltado, sair com o título, eu olhei e falei assim, cara... Que vontade que fosse meu time ganhando a Libertadores, né? 2 anos depois. Mas assim... E 5 anos depois também, igual aqui, lá estávamos juntos. Você vive aquilo ali, né? Assim, você vê que... Poxa, é legal, né? Legal. Os caras estão ganhando, você sabe, você se identifica com aquela felicidade ali. Bom, antes de dar uma despedida, uma coisa que eu confesso, graças à produção, me veio. E meu primeiro jogo de Libertadores? E o seu? Domingo pela manhã... Mais de 70 mil pessoas no Pacaembu, que cabia 70 mil pessoas. Eu tinha 12 anos de idade, eu fiquei em cima de uma venda de cerveja, que não era cerveja tão boa como a Amstel. Fiquei em pé e eu só via metade do campo para lá, do lado do Pacaembu. Então, por exemplo, o Baroninho, que seria campeão pelo Flamengo em 81, eu não vi ele entrar. Na época o Potosqueira só jogava na esquerda, ele entrou e eu soube que ele entrou. Mas eu não vi porque eu não conseguia enxergar debaixo dos meus 13 anos. O Palmeiras fez 1-0 com o Marinho Pérez, eu não tinha entrado no estádio porque tinha muita gente. O Universitário virou 2-1, foi a única vitória, acho que de peruano até hoje no Brasil. Foi 2-1 para o Universitário contra o Palmeiras do Tele Santana. 11 da manhã eu fui pé frio e já estreiei perdendo em Libertadores. Aí você já mudou toda a sua superstição e suas crenças. 80 aí? Não, 79. 79. Nem seus pais de vocês tinham nascido ainda. Mas depois deu algumas vitórias, mas tudo bem. Mas acontece. O meu trauma com a Libertadores foi grande, mas a cada jogo, a cada dia, é uma outra história, uma geografia. E a noite de Libertadores, e até quando é tarde nas finais, é cada vez melhor. Ale, muito obrigado. Eu que agradeço. Que Cáter, privilégio. Muito privilégio. Agradeço muito a Amstel por esses craques e pelo nosso papo. E para provar que se a torcida eventualmente não ganhar jogo, a gente ganha muito mais torcendo e estando aqui. Saúde! Brinde. Saúde! Vamos! E que venha isso melhor. Queremos a Copa. Queremos a Copa, mas como meu time já não está mais, eu quero que vocês sejam felizes.